Bom dia, tudo bem, pessoal? Ótimo dia para todos vocês. E vamos lá, hoje é dia de payroll e mais notícias, 10h45 e 11 horas, tá? Então, claro que o evento do dia é o payroll 9h30, mas temos ainda mais notícias de importância aí, esses horários, tá? Então, ontem tivemos a abertura sem gap, né? Buscou liquidez aqui um pouco acima da máxima do dia anterior. Deixa eu tirar o zoom, né? Abriu aqui, buscou um pouco aqui acima, voltou, tá certo? Veio buscar S1, rompeu, S2 falhou, 300 pontos. Falha de rompimento de 200 a 330 pontos, segundo os meus estudos, né? Voltou, ficou acima do S1 e lateralizou, ficou entre o prior coach, né? Embora só chegou uma vez aqui pertinho dele. Aqui ele ficou todo o período, né? Até tomar uma direção, que é essa linha em vermelho. E aí ele ficou aqui entre S1 e prior coach, tá certo? Fechamento de 0,25 negativo, praticamente no zero, mas só para fazer ajustes finos aí na nossa suporte e resistência, tá? Então aqui eu vou acrescentar na máxima, não é regra, não, mas tem momentos que sim, tá? Porque aqui tá muito perto do ajuste, né? É região de liquidez aqui, tá bom? Deve abrir lateral, né? Para ficar esperando notícia. Não deve ter movimento até 9h30. Então, toda a paciência aí necessária aqui, que era o nosso S1, vou tirar, tá muito perto, já não é mais, né? Fechamento em 141, 4, 3, 5. Aqui é uma parte de lateralização, tá vendo? A gente pode considerar esse? Pode. Vamos por aqui, é muito perto, né? Ai, nossa, pertíssimo. Mas tá bom, né? Por conta dessa lateralização de ontem, então vejam que é um caixote aqui, né? Então, por que eu não coloquei aqui? Poderia também ser, porque o prior coach também eu utilizo ele como um suporte, uma resistência, tá? Mas ele não é o principal, porque tem a questão da liquidez entre máximas e mínimas do dia anterior, né? Então, aqui a gente vai colocar essa aqui na mínima, né? Temos uma na mínima, uma na máxima. O mercado ontem andou aí numa amplitude 1.800 pontos. Né? Fechou praticamente aí no zero. Vamos colocar aqui perto da mínima aqui, ó. Né? Tá certo, é isso aí. Então, o prior coach, gente, também ele é considerado como uma região de posição de fechamento dos players do dia anterior, né? Então, isso aqui é acúmulo de dinheiro, sempre o prior coach. Então, ele é também um suporte, uma resistência. Então, sempre ele costuma ficar preso entre isso, né? Então, é isso, gente, tá? Tempo gráfico M5. Tem um link na descrição do meu e-book Resolvido, o guia para a consistência definitiva no day trade, com testes para você analisar o seu conhecimento teórico, comportamental, identificar os seus pontos de erros, né? O que fazer e o que não fazer, né? Deixa eu ver aqui, tá certo? Tá, deixa eu só medir aqui pra gente. Agradeço aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Agradeço também os comentários. Peraí.
assistam os outros vídeos para que vocês consigam acompanhar o raciocínio, que é bem simples aqui, tá? Não tem, né? Os indicadores que eu uso também estão lá na descrição do vídeo. Aqui basicamente é só esse prior coach e essa média móvel, tá bom? Também tem indicações de livros lá, além dos meus, né? Do que eu considero importante referência. É isso, gente. Aqui, quando eu coloco essa barra, esse retângulo entre R1 e S1, é uma zona de lateralidade. Costumo dizer que, para quem não sabe operar, é uma máquina de moer dinheiro, tá? Porque ele bate aqui, pode voltar e ficar aqui no meio do caminho, né? Por ser suporte, tende a demorar rompimento. Não é regra, tende significa que é a maioria das vezes. Essas flechas que eu faço são movimentos de correções, nem sempre também acontecem assim, às vezes passa reto, né? Quando a gente vê aquele passou reto, foi rompendo tudo. São dias extremamente direcionais. Aqui é a mesma coisa, né? Então assim, ai nossa, como que uma hora eu vou fazer um vídeo aí com replay de mercado sobre operar um pouco sobre esses rompimentos e falhas de rompimento, né, gente? Mas não precisa muita coisa. O que é mais seguro fazer, né? Você esperar o rompimento. Ah, mas aí ele já foi. Não, se ele foi, não se preocupa. O melhor é você entrar em regiões de pullback, né? Ele veio aqui, rompeu, R1, buscou R2. Se ele for reto, ele vai embora, tá? Se ele voltou próximo dessa região, é uma compra, né? Porque aquilo que rompe, que é uma resistência, passa a ser suporte. Então ele vai corrigir nessa região, né? Olha aqui, por exemplo, um exemplo muito claro do que eu estou falando. Só que aqui ele voltou. Então sempre há o risco. Não existe certeza nenhuma absoluta nesse mercado. Ele abriu, ele veio para o S1. Rompeu. Buscou S2. Rompeu S2? Não. Só chegou nele. Aqui ele voltou, fez um pullback cravado, nesse caso aqui, S1, e voltou, né? Então aqui seria uma entrada, tá certo? Nesse fechamento dessa barra de compra. Porque ele não rompeu, não ficou acima do S1. Aí ele voltou, né? Aí você venderia aqui, né? Região de suporte, né? Quando rompe é venda. E aí ele voltou. Então o seu stop estaria aqui. Como ele recuou e voltou, você sairia no zero, né? Você põe aqui no break-even ou vai protegendo um pouco a operação. Mas como foi muito rápido, ele voltou. E se ele está acima do S1 ou abaixo do R1, falhou, rompeu, ele buscou rápido liquidez aqui. Ele buscou liquidez ontem aqui na máxima do dia anterior. Ele buscou liquidez aqui na região de suporte e ficou navegando aqui lateral, conforme também eu havia dito que seria essa possibilidade por causa do payroll de hoje, tá certo? E vamos lá, né? É isso. Vamos colocar aqui, né, para não ficar... Porque como essa área de gravação aqui, ela não mostra... Deixa eu pôr grande esse aqui. Não dá para mostrar lá em cima o tempo gráfico, eu tenho que uma hora sentar lá com paciência e achar algum outro programinha talvez melhor para fazer isso, né? Enfim. É isso aí, minha gente. Todo cuidado. Se der aquelas barras loucas, faz tempo que não dá no payroll. Hoje pode ser até que dê, né? Porque tem tanta coisa rolando aí de... as tarifas, não sei o que. Ai, gente, o ser humano é duríssimo, né? Guerra. Nós estamos em 2025, o povo no meio da guerra, né? Impressionante como o que se diz ser humano, que é um ser racional. Eu não acredito nessa história de ser humano racional, não. Infelizmente. Porque quem raciocina não faz isso, não.
Mas tudo bem. Aqui é 144, 250. Também, né, a gente acompanha aí o desempenho e desenvolvimento dessa nova... Opa, fiz errado aqui, R5 aqui embaixo, hein? Dessa nova estratégia. Vamos ver aí qual será o resultado, esse gerenciamento de risco, né? Vou fazer um vídeo falando também, já fiz um sobre gerenciamento de risco, mas vou fazer mais simples e baseado nessa estratégia, tá? Aí tem o cachorro aqui da vizinha, que é um pitbull. O bicho late forte. É isso aí, gente. Ó, excelente pregão a todos. Cuidado e até mais.